Olá pessoal, eu sou o Dr. Petrônio Melo. Bom, quando se deve realizar a cirurgia de retirada total da próstata por robô? Isto é, quais são as indicações da cirurgia de prostatectomia radical robótica? E quais são as contraindicações quando não se deve realizar essa cirurgia? É sobre isso que a gente vai debater no vídeo de hoje. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de pedir para vocês deixarem o like no vídeo, se inscreverem no canal, ativarem o sininho de notificações e se vocês acharem o conteúdo desse vídeo útil, produtivo, considerem compartilhar o vídeo com seus amigos, tá ok? Bom, as indicações da cirurgia de retirada total da próstata por robô, que é conhecida como prostatectomia radical robótica, são naqueles pacientes com câncer de próstata localizado. Isto é, o paciente fez uma biópsia de próstata, retirou alguns fragmentos da próstata, confirmou que há câncer na próstata, existe a presença de tumor, e realizou alguns exames chamados de estadiamento, que servem para ver se a doença está apenas na próstata ou se houve uma disseminação. E esses exames confirmaram que a doença está restrita à próstata, não houve disseminação da doença, a doença está localizada. É nesses pacientes que está indicado a prostatectomia radical robótica, que é a retirada total da próstata por robô. Geralmente os exames que a gente usa para esse estadiamento que eu citei anteriormente são a cintilografia óssea, que é um exame que avalia todo o esqueleto procurando sinais de câncer de próstata, e a tomografia de abdômen e pelve, que é uma tomografia que avalia todo o abdômen do paciente, também procurando sinais de doença à distância. Quando esses dois exames, a cintilografia óssea e a tomografia, não demonstram nenhum sinal de doença à distância, doença longe da próstata, nos ossos, no fígado ou em qualquer outro órgão, é sinal que a doença está realmente confinada, está localizada somente na próstata. E esses são os pacientes em que a cirurgia por robô para retirada da próstata é indicada. Muitos pacientes perguntam se não é possível retirar apenas o nódulo ou apenas uma pequena porção da próstata. E a resposta é não. Quando o paciente tem um câncer de próstata, a cirurgia que deve ser realizada é a retirada total da glândula. E além da próstata, também são retiradas duas glândulas que ficam atrás da próstata, que são chamadas de vesículas seminais. Essas glândulas também são removidas no ato cirúrgico. Bom, e quais são as contraindicações à cirurgia? Quando que não se deve operar, não se deve realizar a cirurgia de retirada da próstata? São naqueles pacientes com coagulopatias, isto é, um distúrbio de coagulação do sangue muito grave, que impossibilita a realização da cirurgia, ou naqueles pacientes já muito debilitados, muito doentes, que têm doenças cardíacas graves, que não têm condição de ser submetido à anestesia geral, esses pacientes também não podem ser operados, e um tratamento alternativo para o câncer de próstata geralmente é adotado, é proposto para esses pacientes. Existem algumas situações que a cirurgia não é contraindicada, você pode realizar, mas são casos mais desafiadores, que sempre merecem atenção especial, tanto da parte do cirurgião como do paciente, estar ciente de que esses casos são mais difíceis. Bom, uma dessas situações são aqueles pacientes que já têm uma cirurgia prévia na região próxima à próstata, na região da pelve, na região ali da bacia. Como, por exemplo, cirurgias de hérnia, cirurgias na bexiga e principalmente cirurgias abertas nessa região. Pois esses pacientes que já têm cirurgia nessa região podem haver aderências, uma distorção da anatomia, o que pode dificultar bastante a realização da cirurgia, mesmo por via robótica. Mas não são contraindicações, são apenas situações que dificultam um pouco mais a realização da cirurgia, mas não a impedem. Uma outra situação desafiadora são aqueles pacientes com obesidade mórbida, pacientes extremamente obesos.
Por dois motivos. Um desses motivos é a própria quantidade de gordura que fica ao redor da próstata, dificulta a abordagem dessa e torna a cirurgia mais desafiadora. E o outro motivo é devido ao posicionamento. Para a realização da cirurgia de retirada da próstata por robô, a gente deixa o paciente em uma posição chamada Trendelenburg. O que é isso? O que é essa posição de Trendelenburg? É uma posição que a maca que o paciente está deitado, ela fica inclinada com um ângulo bem acentuado, de forma que os pés ficam para cima e a cabeça do paciente fica para baixo, como está demonstrado na figura exposta aqui. E essa posição, naqueles pacientes muito obesos, pode comprometer a parte pulmonar do paciente. Então, deve ser tomado um cuidado muito especial nesse tipo de paciente, principalmente pela equipe da anestesia, pois são pacientes que podem complicar durante o ato cirúrgico, devido à parte pulmonar ficar comprometida com esse posicionamento. Outra situação que também deve ser levada em consideração são aqueles pacientes com a próstata muito grande, próstata com mais de 80 gramas, também dificulta a realização da cirurgia, mas não a impede, porque essas próstatas maiores tendem a ocupar um espaço maior na cavidade pélvica e pode dificultar a retirada da próstata. Mas, mais uma vez, não impedem a realização da cirurgia. Uma outra situação que pode ser desafiadora é naqueles pacientes que já fizeram uma cirurgia prévia na próstata. São pacientes que antes de terem esse câncer de próstata podem ter tido uma próstata aumentada, que necessitou de tratamento cirúrgico, uma raspagem da próstata, mais conhecida no meio médico como ressecção transuretral da próstata. E nesses casos a próstata também fica mais grudada, mais aderida às estruturas ali ao redor, o que pode dificultar a cirurgia, mas não a impede. E também tem uma situação que são aqueles pacientes que, como tratamento inicial para o câncer de próstata, realizaram radioterapia, mas por algum motivo esse tumor voltou. O paciente teve uma recidiva tumoral e foi optado por fazer uma cirurgia de resgate, uma retirada total da próstata após a radioterapia. E dessa forma torna a cirurgia também mais desafiadora. E mais uma vez, todas as situações que eu citei anteriormente podem dificultar a cirurgia, mas de forma alguma impedem que ela seja realizada. Inclusive, com a técnica robótica, a gente consegue ter resultados melhores do que com a cirurgia aberta, por exemplo, e a cirurgia por vídeo, diminuindo o risco de complicações. Bom, e é isso por hoje, pessoal. Espero que o vídeo tenha sido produtivo para vocês, que vocês tenham aproveitado aí o conteúdo. Qualquer dúvida podem deixar aqui nos comentários, eu vou estar à disposição aí de vocês. E é isso, até o próximo vídeo, fiquem com Deus, até mais.